capítulo 3. Nós vamos ler ele novamente então. Vamos lá. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo. Pastor Marcos, graça e paz. Levítico 3, nós já estamos no versículo 6. Levítico 3. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar, como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então a gente já começou a falar um pouquinho semana passada sobre esse texto, né? Sobre esse outro tipo de oferta que chama oferta de comunhão. A oferta de comunhão nada mais é do que aquilo que eu entrego ao Senhor, desejando justamente continuar ou estar sempre em comunhão com Ele. Desejando que realmente a minha vida esteja cada dia mais perto do Senhor, dia após dia, cada dia mais perto, cada dia mais em comunhão. Por isso que o próprio texto cita, né, como oferta de comunhão. E essa oferta é aquela que realmente me traz para mais perto do Senhor. É aquele anseio que cada um dos israelitas deveria ter de estar sempre em comunhão com o Senhor, e por isso essa oferta então seria apresentada, seria colocada diante do Senhor. Era uma oferta que eles decidiriam entregar, eles estariam dispostos a entregar. Não depende de pecado, não depende de nenhum outro mandamento a oferta de comunhão. Era realmente algo que eu entregava como algo extremamente voluntário, algo extremamente do meu coração, o desejo do meu coração, o anseio do meu coração é ter comunhão com o Senhor, é estar com Ele, é estar mais perto dEle. Então, conforme os israelitas eles iam conhecendo mais o Senhor, eles iam desejando mais, né, essa santificação e essa presença de Deus perto deles, esse conhecimento ia sendo aprimorado, então eles tinham o desejo e o anseio de entregar essa oferta de comunhão no altar. Então, não tinha nenhuma prescrição de quando
como, né? No sentido de, é nessa data, é nesse mês, é nessa ocasião. Não, era algo que era extremamente voluntário. Então, quando ele quisesse entregar uma oferta de comunhão, ele sabia que ele precisava estar em comunhão, então estar puro. Nós vamos entrar nessas questões da pureza, né? Da santidade que eles deveriam ter, mas o próprio ritual, né? A própria oferta em si, a maneira de entregá-la, já diz o quanto essa oferta era preciosa diante de Deus para que os israelitas permanecessem na presença dele. E o ponto alto aqui nesse capítulo 3, na oferta de comunhão, é justamente essa questão do animal ser entregue. Ele não poderia ser nenhuma ave, então a gente não tem aves nessa oferta. Eu coloquei aqui a oferta de comunhão. Ela é uma oferta que pode ser macho ou fêmea, então não tinha problema do sexo, né, do animal. Ele poderia ser macho ou fêmea. Então isso diz no sentido de que é algo voluntário, é algo que não tem uma restrição dada pelo Senhor, só dá restrição quanto ao animal. Então, o animal de oferta de comunhão, ele não poderia ser de ave. É o único tipo de oferta que o Senhor coloca como somente gado, né? Então, poderia ser novilho ou uma novilha, ou de rebanho, né, que também poderia ser cabrito, cabra, carneiro, né, ovelha. Então poderia ser qualquer caprino, qualquer de rebanhos. Então, ou animais menores ou animais maiores, no caso do gado, né, que seria o novilho. Mas não tem aves. Por quê, gente? Porque na verdade está falando de o quanto você realmente deseja ter comunhão com o Senhor. E aí entra a palavra um sacrifício um pouco maior. Um sacrifício que ia demandar realmente você tirar algo de melhor do seu gado ou algo de melhor do seu rebanho para entregar voluntariamente ao Senhor. Porque não havia uma prescrição de data ou de nenhum outro tipo de mandamento para esse tipo de oferta. Era só o anseio e o desejo dos israelitas de estarem realmente em comunhão com o Senhor, de estar mais perto de Deus. Então a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Então só poderia ser gado ou rebanho. É a outra parte, não tem aves aqui. E ele fala então o sem defeito, ele fala desse animal que também tem que estar sempre sem defeito. Então a gente já tem visto que essa questão do sem defeito não é simplesmente um defeito físico no animal ou uma doença em si, não. Tá falando dessa completude do animal, né? O animal tinha que estar completo, tinha que estar íntegro, tinha que estar. Eu anotei aqui semana passada, eu falei para vocês, né? É o tamim, a palavra defeito aí no hebraico, que fala de total, inteiro, são, saudável, inocente. Por isso o animal tinha que ter no máximo aí 1 ano, eles falam, né? Um animal mais jovem, para não ter muito tempo de vida e tudo mais, nessa questão da inocência mesmo do animal. Então, tudo isso fala daquilo que você tira de melhor da sua casa, aquilo que você realmente deseja colocar diante do Senhor como oferta de comunhão. Diferente do holocausto, que tinha a ver justamente com essa questão de necessidade de ser aceito pelo Senhor, né? O holocausto fala desse sangue que nos faz ser aceito, e a gente vai falar sempre um pouquinho mais de acordo com que as ofertas forem aparecendo aqui para nós. Outro ponto alto dessa oferta de comunhão aqui que a gente viu é que ela entregue toda a gordura. Então, além do animal ser de rebanho, ter que ser um animal um pouco mais caro, ele tem a ver também com a entrega de toda a gordura desse animal. Então esse animal tinha que ser preparado, literalmente, retirado dele toda essa gordura, além de todo o sangue, porque o sangue já era algo retirado 100% da carne do animal, para que não fosse, para que eles não comessem, né, com o sangue. Então fala sobre isso, trazendo para os dias de hoje qual oferta seria de comunhão ao Senhor. É aquilo que se a gente traz para os dias de hoje, Rê, é aquilo que realmente faz diferença na minha vida,
no sentido de entrega mesmo. Às vezes é o teu tempo a mais para o Senhor, às vezes é realmente um valor financeiro que você dispõe dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado tudo que eu tenho, então por isso que eu quero estar diante do Senhor. Pode ser o tempo que a gente dispõe para estar na obra do Senhor, pode ser o tempo de entrega ali no devocional, na oração, no tempo de comunhão, pode ser na renúncia de algo que você gosta muito de fazer, mas por amor ao Senhor, você oferta isso, dizendo, Senhor, eu não vou fazer, porque eu sei que isso rouba o meu tempo, isso tira o tempo que eu tenho com o Senhor ou com a minha família. Então, tudo aquilo que eu entrego voluntariamente, sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de obrigação, né? Então, fala de tanto financeiro, quanto da sua vida hoje, né? Aqui eles tinham só a parte financeira, literalmente, porque não havia outra maneira deles terem comunhão com o Senhor se não fosse através dos sacrifícios entregues ali no tabernáculo. Então, por isso que eles só tinham essa possibilidade de estar em comunhão com o Senhor, levando o animal para que ele fosse sacrificado, e esse sangue trazia, então, essa comunhão que eles precisavam naquele momento. Vamos dar uma olhadinha no texto um pouco mais de perto? Mas eu estava falando da gordura, né? A gordura fala justamente dessa parte melhor do animal, né? Dessa parte mais gostosa do animal. Então ela precisava ser 100% entregue. Gente, fala a verdade. Manter comunhão com o Senhor fala de uma vida de total renúncia. É tomar a sua cruz mesmo e seguir Jesus. Isso é o desejo e o anseio que nós temos que ter hoje, e essa é a nossa oferta de comunhão diária, né? Hoje não é mais simplesmente um animal levado ao templo, ao tabernáculo, mas é uma vida de total renúncia. Então tudo que você pensar na sua cabeça, que você faz voluntariamente por amor ao Senhor e que de alguma maneira te faz renunciar, te faz mortificar a tua carne, faz você dar a melhor parte de si mesmo, da sua vida, do seu tempo, do seu salário, do seu dinheiro, dos seus bens, de tudo aquilo que realmente expõe você a esse processo de mortificação, fala de oferta de comunhão. Então, se eu dedico realmente a minha vida um pouco mais ao Senhor no dia, mesmo estando cansado, como nós estamos aqui, isso tem a ver com oferta de comunhão. É como se toda a gordura, toda a parte, a melhor parte de nós, a melhor parte do meu sacrifício é entregue totalmente no altar. Então, todas as vezes que na palavra de Deus vier falando sobre essa questão da gordura, da entrega da gordura, vai estar falando de oferta de comunhão, geralmente, porque é dessa oferta que eles tinham que tirar essa gordura de todo o animal ali, das partes gordas, para queimar em cima do altar, porque era para o Senhor. Esse cheiro agradável que saía dessa gordura, não sei quem aí já, todos nós, né, já tivemos perto de uma churrasqueira no momento que ela tá assando uma picanha, e a hora que aquela gordura da picanha tá assando, tem cheiro ou não tem, gente? Não tem um aroma bom? Aquela gordura queimando ali no fogo não tem um aroma bom? É disso que a palavra está falando. É como se aquele cheiro bom daquela gordura fosse subindo, e esse é o aroma agradável. Por quê? É a melhor parte de nós que está sendo entregue ali. É o meu maior desejo de realmente estar perto do Senhor. É disso que está falando. Por isso que toda a gordura, finalzinho do versículo 16, né, vai falar: o sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor, toda a gordura. Eles não poderiam tirar nada ali para comer dela. Por quê? Porque isso era a renúncia daquele que estava entregando a sua oferta ao Senhor. Não é porque eles não podiam comer a gordura no literal da palavra. Eu acredito que nos momentos de normalidade na casa deles, talvez, o judeu pudesse comer. Eu não sei como é a cultura deles nesse sentido, na realidade do dia a dia,
mas o sangue a gente sabe que eles não comem em espécie nenhuma, mas a gordura a gente sabe que tinha a ver com essa entrega de renúncia e não com o não poder comer a gordura literalmente. Tá falando de entrega, de renúncia mesmo, tá? Vamos voltar um pouquinho pro texto aqui só pra gente ver se tem mais algum ponto forte na oferta de comunhão. Então ele fala do macho e fêmea lá no início, a questão de pôr a mão sobre a cabeça do animal, né? A gente vai ver isso da maioria dos rituais, das ofertas, né, que são feitas ali no tabernáculo. O animal é trazido até o sacerdote avalia, analisa esse animal para ver se ele está de acordo com todos esses pedidos do Senhor, sem defeito, macho e fêmea, e aí ele vai perguntar, né, vamos tentar entrar nessa cena, e quando a pessoa então chegava com esse animal, com esse gado, né, o novilho ou a novilha, ou do rebanho ali, né, o cabrito, a cabra, a ovelha, o carneiro, ele chegava diante do sacerdote, o sacerdote ia perguntar para ele do que era aquela oferta, o que diz, aquilo dizia respeito ao quê? Essa é a parte que eu gosto de sempre pensar, para a gente imaginar a cena do que está acontecendo ali na entrada do tabernáculo, e a gente então pensar como era, né, essa entrega. Então o sacerdote ia até essa pessoa, ou a pessoa ia até o sacerdote ali na entrada e entregava essa oferta, e tinha que dizer para o sacerdote por que ele estava entregando aquela oferta, para que serviria aquele sacrifício, né? Qual era o propósito? E aí, de acordo com o propósito, é que o sacerdote ou os levitas ajudariam ali o sacerdote a fazer aquele sacrifício, porque, por exemplo, se é oferta de comunhão que ele está recebendo e é um novilho, esse novilho poderia servir também para holocausto, né? Então ele tinha que perguntar qual era o propósito daquela oferta, daquele animal, para que o sacerdote fizesse de forma correta o sacrifício. Então quem tinha que se preocupar com a forma de fazer o sacrifício era o sacerdote. Mas a pessoa, o israelita que estava levando aquela oferta, ele precisava dizer, falar por que é que ele estava levando aquela oferta. Então no caso da oferta de comunhão, ele chegava dizendo que ele estava ritualmente puro, que ele estava bem com o Senhor, mas ele desejou entregar aquela oferta ao Senhor, por amar ao Senhor, por desejar estar mais perto do Senhor. Então ele levava esse sacrifício para ser entregue no altar. Então aí o sacerdote preparava esse animal de acordo. Então era onde ele ia tirar toda a gordura, ia queimar essa gordura em cima do holocausto que a gente viu aqui, e aí as outras partes poderiam ser então queimadas e feito de acordo com o que o ritual pede. Gente, prestar atenção nos tipos de ofertas e no tipo de ritual que deveria ser feito para ser entregue essa oferta, fala justamente desse tipo de sacrifício que está sendo feito, tanto da parte do israelita, como da responsabilidade do sacerdote em sacrificar aquele animal corretamente. Pensem comigo, vamos supor que o israelita, sou eu aqui, né, tô indo lá levar um novilho, e eu falo pro sacerdote que é um holocausto, e ele não presta atenção e ele sacrifica esse animal como uma oferta de comunhão. Você concorda comigo que se foi por causa de um pecado e ele oferecesse esse animal de forma errada, eu não seria perdoado, o sacrifício não serviria para mim. Então tinha toda essa necessidade dessa responsabilidade, tanto de quem leva a oferta, quanto do sacerdote que recebe a oferta ali e vai sacrificar e vai fazer todo o ritual necessário para aquele tipo de oferta. Então por isso que saber o tipo de oferta era tão importante para que fosse feito o ritual corretamente, tá? Então por isso que ele vai pôr a mão sobre a cabeça do animal que será morto, a entrada da tenda do encontro, os descendentes de Arão, né, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Então percebe que não tem confissão de pecado aqui, mas tem só a entrega mesmo, né, desse animal, de derramar o sangue dele ali em favor daquela pessoa que está entregando. E aí fazer toda essa parte da preparação de tirar as partes gordas do animal, né,
quando é o novilho é de uma forma, quando é o do rebanho é de outra. E aí ele fala algo que está bem forte aqui também no capítulo 3, que a gente precisa ver, versículo 11. O 3:11. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Gente, a palavra está dizendo que o sacerdote vai preparar esse animal como alimento ao Senhor. Então, quando fala que é um alimento ao Senhor, isso fala de ter comunhão através da comida, ter comunhão através de uma mesa de alimentação. Então, é como se naquele sacrifício, naquela oferta de comunhão, o Senhor realmente comesse daquele alimento, literalmente. Então, através daquela queima, daquela gordura, daquele animal, daquele sacrifício, o Senhor está se alimentando daquilo que eu estou oferecendo. Então, me faz sempre lembrar, e a gente vai poder esmiuçar isso um pouco mais dentro do livro de Levítico, vai me remeter à passagem que o próprio Jesus diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus diz isso, gente, não diz respeito simplesmente de uma resposta a Satanás, mas de algo realmente real no reino do Espírito. Nós, como seres espirituais que somos, nascemos de novo e desejamos ter comunhão com Deus. Quando o nosso espírito, então, ele deseja essa comunhão realmente com Deus, nós temos parte com o Senhor justamente nessa comida que nós comemos, que é a própria palavra. Quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia, nós também estamos ali nos alimentando espiritualmente. E isso é real. O nosso espírito, a nossa vida espiritual está sendo alimentada de Deus. Nós vamos sendo revigorados nele, assim como Deus comunga conosco, né? Através desse alimento. Então, a palavra de Deus é esse alimento para nós mesmos, e esse sacrifício, essas ofertas, elas falam também de um alimento que Deus recebe e ele come junto conosco, né? Isso é extremamente sobrenatural, não dá para explicar naturalmente, mas se você olha para a palavra, está escrito, né, ó, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor. Então Deus está comendo aquele animal que está sendo queimado através daquele fogo que está consumindo aquele animal. Então pensa nessa comunhão de comer junto com o Senhor ali diante do altar de sacrifício. Isso é espiritualmente maravilhoso. Não dá para explicar naturalmente. E aqui eu vou falar algo para vocês, só para que vocês talvez comecem a pensar sobre isso, a analisar essas coisas. Eu já citei isso em algumas aulas, mas quero frisar aqui para vocês. Quando a gente olha para a palavra de Deus, principalmente no livro de Levítico, depois a gente vai ver umas outras passagens também que parecem não fazer muito sentido nessa questão que eu estou falando aqui agora para vocês, mas analisem comigo por que as trevas, por que Satanás e seus demônios, no momento em que ele então se rebela contra Deus e vem para a terra e habita aqui, ele deseja que o homem então peque e tudo mais. E aí toda religião, toda maneira de dar culto ao diabo, a demônios, a ídolos, por que todos esses rituais têm alimentação também? Vocês já pararam para pensar? Por que dentro de um terreiro de Umbanda tem alimento? Por que num terreiro de Macumba tem alimento? Por que os sacrifícios dos animais também fazem parte ali dos rituais do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, do satanismo? O que vocês podem pensar aí de rituais, né, que são feitos? A Bíblia vai falar sobre os rituais para Moloque, para Baal, a gente vai ver muito isso. E sempre que se fala de sacrifícios, de oferendas, de cultos a demônios, também se fala de algum tipo de alimentação que está sendo servido ali. Por quê? Porque aqueles demônios também vão comer daquilo que está sendo oferecido. Percebe que tem uma aliança de comunhão, de alimentação
sendo feita em tudo isso. Então a gente precisa perceber que assim como Deus então mostra para nós que no momento que nós sentamos à mesa, que nós entregamos uma oferta para o Senhor, Ele come conosco, nós estamos oferecendo alimento para Deus de comunhão, então o mundo das trevas também faz a mesma coisa, porque no momento em que você come algo ali, no momento em que você oferece aquelas oferendas, também está sendo alimento para demônios. Então, a gente poderia, inclusive, fazer aqui uma ligação, né? Do que é que nós temos nos alimentado. Percebe? Que aquilo que a gente alimenta, se nós temos alimentado o nosso espírito de vida com Deus, de comunhão com o Senhor, dessa mesa preparada diante de nós, que é a palavra de Deus sempre, e dessa entrega então da nossa vida como oferta de comunhão, Deus está comendo junto conosco ali, essa comunhão está acontecendo, e nós estamos nos alimentando de Deus espiritualmente, e Ele também está se alimentando daquilo que nós estamos colocando para Ele comer. Então a gente olha para essas coisas e acha um pouco estranho o mundo espiritual, mas eu vou falar para vocês que é muito mais real tudo isso que a gente está falando aqui do que a gente imagina, porque senão Deus não pediria, né, esses animais ali como sacrifício, para que esse texto dissesse isso, que esses animais estavam sendo preparados como alimento ao Senhor. Então, de alguma maneira, espiritualmente falando, Deus também se alimenta desses sacrifícios, ok? Como vão ter alguns que realmente não são servidos, são só queimados, né? Realmente só servem para queimar ali no fogo por causa do pecado. Então, tudo isso tem a ver com a alimentação. Quando fala da ceia, né? Se você beber do sangue e comer da carne, você tem comunhão com Cristo. Olha que tremendo isso, gente. A gente está comendo ali o símbolo da carne de Jesus. Os primeiros discípulos, ali no início da igreja primitiva, eles eram tidos como canibais, sabiam? Eles eram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida por algum tempo por Roma e até pelos judeus, por conta deles acharem que eles realmente eram canibais, de que eles falavam que ia comer o corpo e o sangue de Jesus. Então eles achavam que eles estavam ali sacrificando animais ou pessoas para comer a carne mesmo, né? Por causa dessa frase da ceia, aquele que come e bebe, né, do meu corpo, do meu sangue, sendo que o judeu jamais poderia, né, tomar o sangue, nem comer a carne de qualquer animal que fosse dessa maneira. Então a gente percebe que existe algo que Deus está querendo nos ensinar através dessa questão da alimentação. E de que mesa então que nós comemos, de que tipo de alimento nós comemos. Outra coisa que a gente pode até falar aqui para não esquecer. Por que a gente tem o costume, né? Ou seria bom que a gente sempre estivesse orando quando a gente vai comer? Vocês já pensaram nisso? Não tem a ver só com a questão de você santificar a comida ou agradecer simplesmente ao Senhor por aquilo que você está comendo, mas tem a ver com a purificação através da oração. Se aquela comida de alguma maneira foi contaminada por espíritos malignos ou veio de um lugar impróprio para que nós possamos comer, e espiritualmente falando, não tem a ver com a parte física, mas com a parte espiritual. Então, quando nós oramos, nós quebramos todo o laço, toda a malignidade daquele alimento. Então, no momento que nós ingerimos, nós não vamos estar tendo comunhão com o maligno. Diferente quando nós comemos qualquer tipo de comida e às vezes nós até sabemos que aquilo foi oferecido a demônios, e a gente come aquilo de maneira leviana, né? Sem prestar atenção de que nós deveríamos no mínimo ter orado por aquilo, ou se pudéssemos rejeitar aquilo seria melhor. Por uma questão de consciência, a palavra vai falar, né? Paulo vai falar sobre isso, de que não há problema nenhum em comer. O problema é quando você não tem a consciência de que você está se alimentando de algo que você ora, repreende e se alimenta tendo consciência de que Deus purifica tudo diante de nós através da oração hoje em dia. Mas para o judeu era quase incabível, né? Comer outro alimento que não fosse alimento preparado corretamente. Vamos lá, gente. Aí ele fala então desse alimento
que é oferecido para o Senhor. E o final, então, ele fala sobre a questão da gordura. E no versículo 17 ele vai falar que é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, dois pontos, não comam gordura alguma e nem sangue algum. Então o judeu deveria ter essa restrição alimentar por uma questão de renúncia, de entrega mesmo, né? De saúde para o seu corpo, espiritualmente falando. Então o Senhor restringe isso dele, tá bom? Então, acho que o capítulo 3 a gente tem aí o entendimento até aqui. Como a gente vai falar mais sobre cada um dos rituais conforme o texto vai se desenvolvendo, então a gente tá fazendo esse apanhado de cada oferta para a gente ir entendendo o que pode, o que não pode, como deve ser feito. Capítulo 4, gente. Vamos ler aqui um pedacinho do capítulo 4 para a gente falar um pouquinho sobre ele. Capítulo 4. Oferta pelo pecado agora, né? Se você tá anotando aí, oferta pelo pecado. Agora a gente já tem no próprio título, né? Essa oferta que vai ser trazida tem a ver com a confissão de pecados. Então, cada vez que um israelita pecasse, ele deveria levar uma oferta segundo o tipo do seu pecado. Então, lembra que eu falei para vocês, quando o israelita chega com o animal diante do sacerdote, ele tinha que dizer para o sacerdote por que ele estava trazendo aquele animal ali no tabernáculo. Então, eu tenho falado um pouco sobre isso e eu queria falar um pouquinho mais aqui para vocês de que o tabernáculo, gente, era um lugar de confissão de pecados, de novamente restaurar a comunhão com Deus. Então o israelita estava lá vivendo com a sua família, vivendo o seu dia a dia, fazendo todos os seus afazeres, e se ele então cometia algum pecado, ele tinha consciência de que ele tinha pecado contra o Senhor, então ele já olhava o tipo, né, de oferta que teria que ser reparado aquele pecado, ele já pegava aquele tipo de oferta e ia até o tabernáculo para confessar o pecado diante do sacerdote, colocando a mão sobre o animal, a gente vai ver, e então era feito todo o ritual para que ele fosse perdoado. Então a gente percebe que o tabernáculo tem a ver com um lugar de restabelecimento de comunhão, né? De estar sempre em busca desse relacionamento com Deus. Lembra que é corpo, alma e espírito? Então, a gente hoje precisa avaliar a nossa vida diariamente e confessarmos os nossos pecados para que nós permaneçamos em comunhão com Deus. Porque se nós estamos ainda nesse mundo e nós estamos corrompidos ainda na nossa natureza, nós ainda pecamos, então nós precisamos estar sempre conscientes de que é o sangue de Jesus, o sangue do animal, né? O sangue do cordeiro, que vai nos purificar então de todo pecado. Mas ele só vai nos purificar quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o nosso pecado, ok? Então, para a nova aliança tem a ver com o confessar, o arrependimento, aliás, o arrependimento primeiro talvez, né? A confissão depois e abandonar o pecado. Para Israel, infelizmente, a última parte era um pouco mais difícil, porque como eles não tinham espírito, como eles não tinham nascido de novo, eles não tinham essa parte de não pecar, de abandonar o pecado, né? Eles iam, infelizmente, pecar, porque a natureza de pecado deles era o natural, era o normal. Capítulo 4, vamos ler então. Diz assim, ó: o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho, sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Então vamos parar aqui, porque a gente já tem bastante informação para falar. Então, a primeira pessoa que está sendo citada aqui na oferta pelo pecado é justamente o sacerdote, né? O sacerdote ungido. Vamos ler de novo aqui só para vocês irem pegando os pontos e eu vou pedir para vocês grifarem. Então, ele diz, né, no capítulo 4, versículo 1 novamente. Ele diz assim: o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção. Vamos parar aqui para a gente já entender. Quando alguém pecar sem intenção. Gente, como é pecar sem intenção? A palavra diz que quando a pessoa ela peca porque ela quer pecar, isso fala de alguém que está debaixo de iniquidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois também, mas esse pecar sem intenção fala de uma pessoa que tem uma natureza de pecado. Por exemplo, os israelitas, eles só tinham corpo e alma, eles não haviam nascido de novo, porque Cristo não tinha vindo ainda, então eles não tinham as 3 partes, né? Eles só tinham alma e corpo, eles não tinham espírito vivo, vivificado, então eles estavam mortos espiritualmente. Estando mortos espiritualmente, eles não tinham condições de não pecar. Era uma condição natural de todo aquele antes de Jesus, antes que Cristo viesse, todo mundo estava na mesma condição de uma natureza de pecado, de mortos espiritualmente. Então não havia possibilidade de uma pessoa dizer que ela conseguiria não pecar naturalmente. A natureza dela era de pecado. Ela não tinha condições sozinha ou não tinha outra condição a não ser pecar. Por isso que Deus vai, então, trazer todos esses rituais de Levítico para que o povo pudesse voltar para ele, pudesse estar mais perto dele, através do sacrifício da morte de um animal. Então, o primeiro aqui que ele fala é quando alguém pecar sem intenção. Então, o sem intenção fala daquela natureza de pecado que está em nós e que involuntariamente você pecou. Você teve uma atitude e quando viu já tinha feito. E não aquela pessoa que tem a premeditação, né? Que faz as coisas pensadas, que fazem as coisas porque querem fazer de verdade. Isso já fala de um coração obstinado, isso fala de um coração de iniquidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão do pecar debaixo de desejo, de realmente querer, né? De estar debaixo de iniquidade. A Bíblia vai chamar de iníquo, aquele que peca porque realmente quer pecar. Eu quero fazer. Independente do que Deus pensa, eu vou fazer. Pronto. Não. Aqui tá falando daquela pessoa que peca porque ela não consegue não pecar. Quando ela vê, ela já fez. Quando ela vê, ela já caiu. Então, ela tem que buscar realmente em Deus essa purificação, esse perdão de pecados, porque ela está morta espiritualmente. Então, quando alguém pecar sem intenção, então eu queria que você grifasse o sem intenção, tá? Para você perceber que a oferta pelo pecado aqui, ela vai servir para aquela pessoa que peca sem intenção. Não é para a pessoa que tem intenção de pecar. Não serve da mesma maneira. Então, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido,
em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Então tá falando sobre os mandamentos e tá falando sobre esse pecado sem intenção. Então quando você quebra, né, um mandamento, quando você erra o alvo, né, pecar é errar o alvo. Então quando de maneira involuntária você vai e quebra um princípio da palavra, esse é o pecado que está sendo dito aqui, sem intenção e que quebra um princípio da palavra de Deus, do mandamento do Senhor, né? Versículo 3. Se for o sacerdote ungido, então eu já queria que você circulasse aí o sacerdote ungido, só para você ir identificando depois os outros. Versículo 3, né? Se for o sacerdote ungido que pecar, olha o que acontece quando é esse sacerdote ungido que peca, gente. Presta atenção na próxima palavra que está escrita aí, ó. Se for o sacerdote ungido que pecar, o que vai acontecer? Trazendo culpa sobre o povo. Ué, mas quem pecou foi o sacerdote? O que tem a ver o povo? A tua Bíblia também tá isso? Tá escrito isso? Escândalo. Lê o versículo todo para mim, Regiane, por favor, o versículo 3. Ele está dizendo assim, para que eu óculos. O sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu no livro de defesa, por expiação do pecado. Então ele fala de escândalo, né, na sua Bíblia. É mais ou menos assim, gente. Pensa comigo agora, vocês vão entender o que essa palavra escândalo tá querendo dizer na tradução da Bíblia da Regiane e que também a gente pode colocar aqui como culpa. Quando um líder de uma igreja cai em pecado, quando uma pessoa que tem uma unção sobre a vida dela peca, o que acontece com as pessoas da igreja, gente? Tem escândalo ou não tem escândalo? Né? Por quê? Porque na verdade a impressão que a gente tem, e isso é natural do ser humano, é que se essa pessoa ela é alguém ungido, ela é um pastor, ela é um presbítero, ela é um apóstolo, ela é um profeta, o que quer que ela seja, ela tem a responsabilidade de não pecar. É mais ou menos isso. Na nossa cabeça aqui de povo, né? A gente tem esse pensamento. É como se aquela pessoa ela não tivesse a opção de pecar. Então ela acaba trazendo escândalo, ela acaba trazendo culpa. A minha tradução da NVI fala. Por quê? Porque na verdade vai fazer com que eu, que sou o povo, vou me escandalizar com aquela pessoa estando em pecado, porque ela não deveria ter essa opção. Ela deveria estar numa posição de santidade além de mim. Então, por isso que a Bíblia vai falar que o pecado do sacerdote ungido, ele vai ser talvez o mais sério de todos, o restante que a gente vai ver aqui. Porque o pecado do sacerdote ungido, ele não traz um problema só para o sacerdote ungido, mas ele justamente traz, na tradução da Regiane, escândalo para o povo, na minha tradução da NVI, traz culpa para o povo. Então é como se através do pecado do sacerdote ungido, eu acabasse pecando por consequência, porque eu vou julgar, porque eu vou me escandalizar, porque eu vou talvez me desviar, né? Quantos aí se desviam da igreja por causa do pecado de um líder, por causa do pecado de uma pessoa com uma autoridade maior na igreja? Isso é muito importante a gente olhar, porque é exatamente isso que acontece. Não é algo pontual, é algo que realmente acontece. Então, quando nós olhamos para um homem, para uma mulher de Deus, a gente tem a impressão de que aquela pessoa é imbatível, ela não peca. Então, ela tem o dever de não pecar. E aí, quando ela peca, ela acaba trazendo culpa sobre o povo ou escândalo sobre o povo. Então, existe uma responsabilidade muito maior sobre a vida do sacerdote a respeito de uma vida de santidade. Nós precisamos grifar isso na nossa vida, porque nós vamos entender que nós todos somos sacerdotes. Então, já grava isso, porque isso vai fazer diferença no nosso estudo aqui, quando você entender um pouco mais sobre sacerdócio. Então, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho. Grifa aí o novilho, que você vai entender por que eu estou pedindo para você gravar
o novilho, sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Então, o sacerdote ungido, pecando, ele tem que trazer um novilho. Não dá outra opção de animal para ele. É um novilho, é de gado, ok? Que ele vai trazer a oferta. Versículo 4. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Então, lá na porta da entrada da tenda do encontro, esse sacerdote vai apresentar esse novilho ao Senhor, né? Ele vai colocar diante do Senhor esse novilho. Aí ele vai fazer o seguinte: porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então ele põe a mão sobre a cabeça, transferindo, né, confessando, literalmente em voz alta, o seu pecado, talvez para um outro sacerdote, para alguém ali que tenha autoridade sobre ele, né? E ele vai pôr as mãos sobre aquele novilho e confessar o seu pecado e vai então sacrificar o animal ali, na entrada da tenda do encontro, na entrada do tabernáculo. Vai seguindo comigo para vocês verem. Versículo 5. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Então ele vai pegar uma bacia, ele vai pegar um pouquinho do sangue do animal que ele acabou de sacrificar e ele vai entrar na tenda do encontro. Agora ele vai entrar lá no lugar santo, ok? Na parte interna da tenda do encontro. Olha o que vai acontecer, ele vai levar um pouco desse sangue. Versículo 6. Molhará o dedo no sangue, então ele pega a ponta do dedo, molha no sangue e ele aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então, o véu está na frente dele, do Santo dos Santos, aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Esse sacerdote está ali em pé, dentro do lugar santo, com uma bacia com um pouquinho de sangue do novilho que ele acabou de sacrificar pelo seu pecado. Ele molha o dedo na ponta desse sangue e ele aspergirá. Ele vai jogar um pouco desse sangue nessa cortina, nessa divisão entre o lugar santo e o Santo do Santo. Ele precisa aspergir o sangue desse sacrifício 7 vezes. Então ele vai literalmente jogar com a ponta do dedo 7 vezes o sangue desse animal. Para quê? Vamos seguir. Versículo 7. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Aí ele vai pegar um pouco desse sangue que ele levou lá para dentro. E sabe aquele altar quadradinho que é o altar de incenso? Que era colocado o incenso em cima, que significa oração diante do lugar do Santo dos Santos. Você precisa ter muito claro aí, gente, para a gente entender esses rituais, o tabernáculo, tá? Então, se vocês precisarem, imprimam um papel do tabernáculo para vocês verem os espaços com os nomes. É importante isso. Se vocês precisarem, me falem, que eu mando algum PDF para vocês imprimirem, ou façam algum desenho, até a caneta mesmo aí no caderno de vocês, com as partes do tabernáculo, para vocês entenderem aonde o sacerdote está, aonde o ritual está acontecendo. Então, agora o sacerdote entrou dentro do lugar santo, ele molha a ponta do dedo e vai aspergir na cortina, que é a divisória lá dentro, do lugar santo para o Santo dos Santos, onde ficava a arca, e em seguida ele põe um pouco desse sangue nas pontas dos chifres do altar de incenso. Ok? Vamos ler de novo aqui então, versículo 7. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, todo o restante do sangue que ele tirou desse animal, desse novilho, agora vai lá para fora, para o altar de holocausto, e ele derrama ao redor do altar de holocausto, que é onde a maioria do sangue dos animais é derramado dos sacrifícios, ok? Ao redor. Pensa aí no quadrado, né, que era o altar de holocausto lá fora, essa grande churrasqueira, né, que era onde queimava os holocaustos, e no pé, né, no altar, na lateral desse altar era que era derramado esse sangue. Então percebe que o ritual
que o sacerdote ungido está tendo que fazer, ele vai além do que nós vamos ver para as outras pessoas. Então a responsabilidade do sacerdote é maior, ele precisa pegar um animal com muito mais valor, então não podia ser cabrito, não podia ser carneiro, não podia ser rebanho, não podia ser ave, tinha que ser novilho. O preço que o sacerdote paga por um sacrifício é maior, anota isso. O sacerdote ungido tem que gastar um pouco mais com o seu sacrifício na hora de ofertar pelo seu pecado. É disso que está falando. Tinha que ser somente um novilho. O sacerdote ia ter que ter esse novilho para oferecer como sacrifício ao Senhor se ele pecasse, se ele viesse a pecar contra um mandamento do Senhor. Fora isso, então, ele levava para dentro do lugar santo um pouco desse sangue para aspergir sobre a cortina lá dentro. Isso fala de ele continuar tendo acesso, ele continuar tendo liberdade para entrar. Então, senão ele poderia morrer diante do Senhor se ele continuasse em pecado. Gente, eu vou fechar porque senão vai fechar na cara da gente. Voltem rapidinho aí, nós estamos em 13 pessoas, tá? Vamos seguir, o pessoal vai chegando aí, eu vou abrindo. Então, o sacerdote, ele tinha, então, uma responsabilidade maior, porque ele estaria trazendo culpa ou escândalo, né, sobre o povo, com o pecado dele. Teria que ser uma oferta mais cara, vamos dizer assim, o sacrifício era maior, porque tinha que ser o novilho, e ele tinha todo esse ritual, tanto no lugar santo, aspergindo sangue, colocando na ponta dos chifres lá do altar de incenso um pouco daquele sangue. Isso fala de intercessão por ele, de intercessão por esse sacerdote, para que ele pudesse continuar tendo comunhão com Deus, para que ele pudesse continuar exercendo o seu sacerdócio. O sangue do sacrifício dele deveria estar em todo o tabernáculo, não somente lá fora, no altar, como a gente vai ver que dos outros é o único local onde derrama o sangue. Mas do sacerdote deveria estar o sangue também no lugar santo, né? Diante de Deus, esse sangue deveria ser apresentado como esse ritual, né, de purificação e de perdão do pecado. Então isso fala de além, né? Não é só o externo que precisa ser perdoado, mas também nós precisamos entrar no lugar mais profundo em Deus para pedir perdão realmente, para ser perdoado, ok? Não é só externamente, há uma responsabilidade, gente, na vida desse sacerdote de realmente se purificar, né? Trazer perdão sobre a sua vida. Vamos seguir, versículo 8. Então retirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras, está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Tá vendo que ele traz que essa forma de tirar toda a gordura do novilho, aqui do boi, é igual na oferta do pecado, quando é o sacerdote, é igual à oferta de comunhão. Então há uma maneira correta de se tirar essa gordura do animal para ser sacrificado, né? Então ele fala que do mesmo jeito que tira a gordura lá da oferta de comunhão que a gente acabou de falar, também se tira a gordura aqui no caso da oferta pelo pecado do novilho, né? Do sacerdote ungido. Vamos seguir.
Então o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto. Onde é o altar de holocausto, gente? O altar lá fora, né, no átrio, onde se queimava os animais. Então era ali que ele ia queimar toda essa gordura que ele acabou de tirar do animal e a parte que serviria então como sacrifício dele, né? O sangue ele já derramou, já foi lá dentro da tenda, né, do encontro, já aspergiu sangue, já fez toda essa parte, agora ele vai queimar essa parte da gordura que ele está entregando ao Senhor. Versículo 11. O restante agora vai ser jogado fora, vamos dizer assim, né? Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. Grifa para mim na tua Bíblia, cerimonialmente puro. Nós vamos entender que existem locais ali na Bíblia, ou ali no Antigo Testamento, que vão ser chamados de locais cerimonialmente puros. O que significa isso, Elisângela? Eram locais que eram separados exclusivamente para jogar as cinzas que eles tiravam do altar, para levar essas partes do animal para ser queimado. Então ninguém podia ir ali para fazer outra coisa nesse local, a não ser os sacerdotes, os levitas, para estar levando essas partes que eram jogadas fora, né? Ou feito essa parte da cerimônia, da tradição ali, né? Do ritual. Então esse local era um lugar separado, ali perto do tabernáculo, e ele não poderia ser usado para outra coisa. Então ali não podia ter uma casa, ali as pessoas não podiam ir fazer uma festa nesse local cerimonialmente puro, que provavelmente era um espaço grande, não era pequeno, para eles colocarem essa fogueira, para eles derramarem esses animais ali, para queimarem tudo isso. Então era um espaço ali próximo do tabernáculo, onde era separado para isso. Então era como se fosse um lugar sagrado, literalmente sagrado. Por isso que fala cerimonialmente puro. Vamos supor que alguém fosse ali sem querer e fizesse o número 2. Imagina, gente, que sacrilégio, né? Usar ali um lugar que fosse cerimonialmente puro e ali, né, fazer o número 2 sem querer. Não existia essa possibilidade. Era um lugar cerimonialmente puro, ok? Para ser jogado essas partes do animal. Então, o que ele tinha que fazer? Versículo 12, vamos voltar. Isso é, tudo que restar do novilho. Então, é tudo, toda a carne, todos os excrementos, as vísceras, as pernas, a cabeça, o couro do animal, tudo era lançado nesse lugar, onde eles lançavam as cinzas, que era tirada do altar, e ali eles queimavam sobre uma lenha de uma fogueira. Então não tem a ver com o altar de holocausto, tá vendo? O altar de holocausto ficou lá dentro do tabernáculo. Aqui era uma outra fogueira que era feita para queimar esse animal fora do acampamento. Então era um local perto ali do acampamento, mas era fora do acampamento. Isso fala de tirar de perto, né? De levar para longe aquele animal, aquelas partes do animal que estavam levando o pecado daquela pessoa. Jesus, no momento em que ele foi crucificado, ele foi levado para fora de Jerusalém. Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém, ele foi crucificado fora. Então tudo que fala de pecado tem que ser levado para fora do ambiente de santidade, tem que ser levado para longe da presença de Deus. Nada que é pecado pode permanecer na presença de Deus, porque senão Deus com certeza trará ira, né? Trará julgamento sobre aquilo. A gente precisa entender isso também. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Entender o ritual? A gente vai entender isso na prática do dia a dia ao longo das aulas. Alguém quer falar? Pensei que alguém tivesse aberto aí o microfone. Vamos seguir, versículo 13, nós vamos ler um outro exemplo agora. O mesmo tipo de oferta, né? Oferta de pecado, agora é uma outra pessoa que vai oferecer isso. Versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção,
fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Vamos até aqui só para a gente já então entender o que está acontecendo. O versículo 13 agora fala de um outro tipo de pessoa que está pecando. E aqui nesse caso não é uma pessoa exclusivamente, mas um grupo de pessoas. Está falando de toda a comunidade de Israel. Quando fala de toda a comunidade de Israel, gente, fala de todo o povo, das 12 tribos de Israel, ok? Fala de toda a comunidade mesmo. Vamos falar melhor, das 11, né? Porque a tribo de Levi precisava estar sendo santificada diariamente. Então eles nem podiam pensar de estar no meio desse pecado de toda a comunidade. Mas a palavra está dizendo, se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, como é que um povo inteiro peca, gente? Sem intenção em algo. Quando na verdade, por algum esquecimento, por algum erro de ensino, por, sei lá, um esquecimento mesmo, só pode ser isso, né? Pela falta de passar a informação para frente, vamos supor que um pai, um avô, esquecesse de falar sobre um mandamento do Senhor que deveria ser feito. E toda a comunidade, infelizmente, esquece daquela prática e comete, então, um pecado, não fazendo aquilo que a Bíblia diz para ser feito. Tá? A respeito de uma festa, a respeito de um tipo de sacrifício que deveria ser feito numa data específica, a respeito da celebração de algo que eles deveriam fazer como povo de Israel, a respeito de uma oferta que eles deveriam levar, por exemplo, a oferta das primícias. Então, se toda a comunidade de Israel cometesse um pecado sem intenção, lembra? Grifa aí de novo, sem intenção, porque tem a ver com aquela prática que acontece por acaso, não acontece porque eu quero fazer, mas acontece porque eu tenho uma natureza de pecado e eu acabo então pecando, quando eu vi, eu já fiz. Então, isso fala desse pecado sem intenção. Então, se toda a comunidade de Israel cometesse algum erro coletivamente, se todos eles cometessem esse erro, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda, olha como o agravante é maior, ainda que não tenha consciência disso. Então todo mundo esqueceu de fazer algo ou fez algo errado que o mandamento do Senhor dizia para fazer de outra forma. Toda a comunidade errou. Esqueceram lá de celebrar uma festa, de levar uma oferta, de fazer o que todo mundo tinha que fazer numa data específica. Passou batido, esqueceram. Então, se toda a comunidade de Israel tivesse feito, enquanto eles não tiverem consciência disso, está, como diz o ditado, sem intenção. Mas olha o que tem que acontecer em seguida. A comunidade inteira será culpada. Então, ponto. Errou todo mundo, coletivamente, a comunidade inteira vai ser culpada. Então quer dizer que Deus olha para a culpa coletiva. Então quer dizer que Deus olha para uma culpa de um líder, por exemplo, de um sacerdote que esqueceu de ensinar sobre algo que toda a comunidade de Israel precisaria fazer e eles passaram batido e não fizeram. A culpa foi do sacerdote que não ensinou, mas a culpa também é de toda a comunidade de Israel que não praticou, quebrou o mandamento do Senhor. Então, foi sem intenção e eles não têm consciência desse erro. Versículo 14. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, isso quer dizer que em algum momento, ou o Senhor vai trazer alguém para lembrar sobre o erro deles, ou eles vão cair em si e se lembrar do mandamento e falar: nossa, gente, nós esquecemos, praticamos algo que desagrada ao Senhor. Alguém vai falar. Alguém vai ter lucidez, alguém vai ser, então, lembrado disso, né? E aí existe, então, todo um ritual, uma maneira deles se consertarem como comunidade. Isso me chama muita atenção, gente, porque tá falando de todo um povo, juntos, errando juntos, e agora eles vão ter que corrigir juntos. Olha só o que diz a palavra.
Versículo 14 novamente. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Então, um novilho só será uma oferta para toda a comunidade de Israel por conta desse pecado que eles cometeram. 15. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Quem é que vai lá pro tabernáculo, então, ser o representante de toda a comunidade? As autoridades. Algumas traduções vai chamar de príncipes, né? Isso fala do quê, gente? De anciãos. Tem algumas traduções que fala os anciãos de Israel. Isso fala dos líderes de cada tribo, ou de líderes de família, ou de pessoas que têm mais maturidade, né? Que são mais velhas mesmo, que podem representar toda a sua tribo, toda a sua família. Então, são essas pessoas que vão lá para o tabernáculo para oferecer esse novilho, todos juntos, né? Então, das 11 tribos de Israel, iriam ali os seus representantes para fazer esse sacrifício ao Senhor pelo pecado. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho, vão confessar, né, o pecado perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e o queimará no altar e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Então percebe que o ritual acontece também da mesma forma que o sacerdote ungido fez por ele. Ele agora vai fazer esse ritual por toda a comunidade de Israel. Essa questão da aspersão do sangue dentro da tenda do encontro, gente, fala desse lugar de continuar tendo comunhão com Deus. Quando eles aspergiam esse sangue 7 vezes sobre a cortina lá de dentro do tabernáculo, fala justamente desse retorno à comunhão, de aplacar a ira de Deus para não matá-los, porque o salário do pecado é a morte. Então tinha que ter o sangue de algum animal ali dentro do tabernáculo para aplacar a ira de Deus, a presença de Deus continuar com eles. Então o nível de responsabilidade é tão grande nesse momento, né, da vida dos israelitas, ali com o tabernáculo no meio deles, a presença de Deus está ali constantemente. Então eles não podiam correr o risco de permanecer em pecado, porque o pecado traria justiça, a ira de Deus, e isso traria morte para eles. Então a gente vai ver o desenvolvimento disso ao longo de todo o Velho Testamento. A gente vai ver muitas vezes isso acontecer, por causa dessa falta de arrependimento, por essa falta de entrega da oferta pelo pecado. Eles se esqueciam literalmente do Senhor e continuavam vivendo a sua vida de pecado, quando Deus havia dado a condição deles se redimirem, né? Deles pedirem perdão. Através desses sacrifícios, era a forma que Deus entendia que os israelitas então tinham consciência do seu pecado e estavam ali pedindo perdão por eles. Então, confessar pecado, gente, fala de real arrependimento. Confessar pecados uns aos outros fala de muito mais ainda consciência desse pecado e desejo por mudança de vida, né? Isso fala de desejar mudar de vida, realmente desejar sair desse lugar de pecado. Então ele tinha que fazer exatamente o mesmo ritual, pegar um pouco do sangue, molhar o dedo, aspergir 7 vezes no véu, depois molhar a ponta do dedo no altar de incenso, que fala da oração ali, da intercessão. Aí ele saía com aquele sangue e jogava todo o restante do sangue ao redor do altar de holocausto. Tirava toda a gordura do animal, do novilho, e queimava sobre
o altar de holocausto. É isso que ele fazia. E aí o finalzinho do versículo 20 diz, assim, versículo 20, o finalzinho dele, assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Então, depois que era feito todo esse ritual, o sangue do animal, do novilho, cobria o pecado de toda a comunidade de Israel. Ok? Então, percebem que era através dessa atitude que eles estavam fazendo propiciação. Lembra o que é propiciação, gente? É cobrir com o sangue o pecado, né? É fazer expiação, é entender que eu estou novamente me achegando a Deus porque alguém morreu no meu lugar. Então lembrem sempre disso, toda vez que a palavra expiação ou propiciação começar a aparecer aqui na Bíblia para nós, tem a ver com isso. Alguém morreu no meu lugar para que eu não fosse morto por causa do meu pecado. Era o pecado da comunidade de Israel que estava sendo colocado sobre aquele novilho, e o novilho morreu, e o sangue daquele novilho cobriu o pecado deles, expiou o pecado deles, fez propiciação diante de Deus. Então percebe que o sangue que é aspergido lá dentro fala dessa ira de Deus sendo aplacada para que eles não morressem, tá bom? Vamos seguir aqui. Versículo 21. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Vamos ver a próxima? O próximo tipo de pessoa que vai aparecer aqui para nós? Falta ainda alguns minutos. Versículo 22. Quando for um líder, grifa aí, um líder, agora é um líder que está pecando, ok? Então, o primeiro foi o sacerdote ungido, o segundo foi toda a comunidade de Israel. Agora, quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, ele será culpado. 23. Quando o conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Grifa bode e grifa a palavra conscientizarem. Como que tá na Bíblia de vocês aí, gente, esse versículo 23? Quando o conscientizarem do seu pecado, como que tá a tradução aí de mais alguém aí? Tá igual? Quem tá com a NVI deve estar igual. Tem mais alguma tradução aí diferente? Quando o conscientizarem? Na minha tá assim, ó. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado. Tá. Notificado. Ok. Gente, então vamos lá. Vamos começar e a gente vai entender um pouquinho mais isso. Depois a gente segue ali. Quando for um líder, então tá falando de alguém que tenha também autoridade. Não é como um sacerdote ungido, não é como uma autoridade no sentido de ancião, no sentido talvez de uma pessoa mais madura, mas está falando de alguém que exerce alguma liderança, ou sobre a sua família, ou sobre a própria tribo, ou alguma liderança na sua comunidade ali, né? Podia ser um juiz depois, ou alguém que tivesse alguma liderança mesmo, tá? Então, quando for um líder que pecar também sem intenção, então o texto grifa isso para nós, porque tem a ver com essa oferta, só vai valer essa oferta de pecado se esse pecado for sem intenção, gente. A gente vai perceber isso ao longo aí do livro, tá? Então, quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, ele será culpado. Então, mesmo sendo sem intenção, se ele quebrou um princípio da palavra, ele está debaixo de pecado, ok? Mesmo sem intenção e mesmo sem ter consciência de que pecou, né? Ele fez e nem percebeu que fez, vamos dizer assim, tá? Então ele nem percebeu o que fez, mas ele é culpado diante de Deus. Aí o que acontece no versículo 23? Que aqui é a melhor parte desse trechinho que a gente está lendo. Quando o notificarem, no caso da Bíblia da Regiane, ou quando o conscientizarem do seu pecado. Gente, aqui eu preciso que vocês comecem a entender o seguinte: nós temos uma
responsabilidade diante do nosso próximo, diante do nosso irmão. Israel tinha consciência disso e sabia agir corretamente nisso. Quando você vê alguém pecar, você precisa conscientizá-lo a respeito do seu pecado. Isso é muito sério. Porque se você vê o teu irmão em pecado, se você vê a pessoa cometendo um erro diante de Deus e você omite a sua correção, o seu alerta, a sua conscientização, a sua notificação, você está praticamente sendo um cúmplice do pecado do seu irmão, ou pior, se ele não toma consciência do que ele está fazendo diante de Deus e não se arrepende, nós podemos ser colocados como culpados da morte e daquela pessoa ir para o inferno. É muito mais sério do que a gente imagina isso. Mateus, eu não me lembro agora o capítulo, nos evangelhos, né? Mateus vai falar sobre isso, os evangelistas vão falar sobre isso, Jesus vai falar sobre isso. Quando você vê o teu irmão em pecado, você precisa chamá-lo para o canto, né? Não é para expor, não é para falar em público. A princípio nós já falamos um pouco sobre isso nas aulas, mas você precisa falar para o teu irmão que ele está em pecado. Você precisa avisá-lo a respeito da prática que ele está cometendo e que está indo contra os mandamentos do Senhor. Por quê? Olha o que a palavra vai dizer. Quando o conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Então ele vai saber que ele pecou. Ele vai tomar consciência do seu pecado. Então existe uma forma dele se arrepender. Existe uma forma dele trazer de novo comunhão para a sua vida com Deus. Ele tem uma maneira de se chegar a Deus novamente, porque senão ele vai morrer em pecado. Então ele precisa se arrepender, ele precisa confessar o seu pecado para voltar a ter comunhão com Deus. Então ele vai trazer um bode. O animal aqui, no caso do líder, é um bode sem defeito. 24. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar do holocausto e derramará o restante do sangue nas bases do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Gente, vamos olhar aqui. Por que o sacerdote agora, ele não vai lá para dentro da tenda do encontro? Por que será? Por que ele não vai aspergir 7 vezes com o dedo lá na cortina, lá dentro da tenda do encontro? Por que ele não vai pôr na ponta do altar de incenso, lá dentro do lugar santo, também o sangue desse bode? Por que ele vai só colocar agora o sangue desse bode nos chifres do altar de holocausto, que é o altar lá de fora do átrio? Vai derramar todo o sangue ali, e o sacerdote então está fazendo a propiciação pelo pecado. A palavra está falando que ele está então fazendo a propiciação pelo pecado desse líder, né? Ele vai queimar lá, ele vai colocar nas pontas do altar do holocausto, derramará o restante do sangue na base do altar. Porque na verdade fala de uma outra pessoa. Lembra que o tabernáculo é a representação de corpo, alma e espírito? Lembra disso? Agora pega essa que é importante. Presta atenção no que eu vou falar. Esse sacerdote que está recebendo esse bode da mão desse líder, ele está representando agora diante de Deus, esse sacerdote, ele está representando diante de Deus uma pessoa que é outra pessoa, um terceiro, ok? Então, por que ele não vai entrar dentro da tenda do encontro? Porque isso fala de algo que aquela pessoa que está em pecado, aquele líder, é que vai voltar a ter comunhão com Deus na sua alma, para voltar a ter um relacionamento com Deus no seu íntimo. Se ele desejar sair dali e não ter relacionamento com Deus e não desejar mais intimidade com o Senhor, o seu pecado foi perdoado ali, mas é tudo por fora somente. A alma dele continua talvez
sem esse real relacionamento. É aquela pessoa que vai para a igreja, aceita Jesus, começa a praticar o cristianismo, mas ela não entra mais fundo, ela não vai além, ela não busca esse relacionamento com Deus diário, ela não quer saber de ler Bíblia, ela não quer saber de orar, ela não quer saber de buscar o Senhor nas disciplinas espirituais, ela fica um crente de banco, que a gente chama. Esse aqui seria um líder de banco na comunidade de Israel, porque ele tomou consciência do seu pecado, ele foi lá, fez o sacrifício que era devido, foi feita a propiciação por ele, então o pecado dele foi perdoado, porque ele confessou ali diante do sacerdote, o sacerdote fez todo o ritual, mas parou por aí. Quem agora tem a responsabilidade de acessar um lugar de mais intimidade com Deus, não é o sacerdote por aquele líder, mas é o líder por ele mesmo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, ele não tem essa responsabilidade de entrar no lugar santo, porque a alma do líder, agora quem vai tratar com Deus é ele mesmo. Então, quem vai precisar acessar esse lugar em Deus de intimidade é o líder que pecou. É aquela pessoa que agora vai embora da igreja, vai embora ali do tabernáculo e ela precisa continuar buscando a Deus ainda mais profundo. Então, o sacerdote fez a parte dele, fazendo o sacrifício, sendo aí esse mediador entre Deus e os homens. Nós vamos entender isso quando eu for explicar sobre sacerdócio para vocês. Mas a responsabilidade de relacionamento com Deus é do líder. Se ele desejar mais de Deus, ele vai ter. Se ele não desejar mais de Deus, ele vai continuar ali na vidinha dele medíocre, de só pecar, ir lá, confessa pecado, faz o ritual, é perdoado e ele vai embora e tá tudo certo. E nada mais. Ele não deseja mais de Deus. Ele não deseja se aprofundar em Deus. Por isso que o sacerdote não entra no lugar santo dessa vez. Entenderam? Posso seguir? Pode? Vamos tentar terminar esse outro aqui. Faltam 3 minutos, eu vou tentar, vamos ler só pra gente já pegar o sentido aqui do capítulo 4 a gente terminar. Versículo 27. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Então, agora, gente, essa próxima pessoa é uma pessoa comum, um israelita comum da comunidade. E ele é uma pessoa só. Não é toda a comunidade, não é um sacerdote ungido, não é um líder da comunidade, mas é um israelita comum. Um pai de família, uma mãe de família, um adolescente, um jovem, qualquer pessoa ali da comunidade, ok? Às vezes até um estrangeiro que mora ali no meio deles, né? Então tá falando, se alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Então, pecou diante de Deus, gente, não importa quem você seja, se um sacerdote ungido, se um líder, se é toda a comunidade junta que erra, né? Ou se você é uma pessoa comum, sem nenhum tipo de liderança ou responsabilidade sacerdotal. Mas você pecou e você é culpado do seu pecado. Então, se você fez sem intenção, provavelmente você fez sem saber que fez. E aí, de novo, versículo 28 vai falar sobre essa questão da conscientização do pecado da pessoa. Quando conscientizarem do seu pecado, ele trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra. Circula aí a cabra, outro tipo de animal. Eu vou parar aqui e eu vou falar só uma coisa para vocês. Vocês perceberam que para cada tipo de pessoa e para cada tipo de pecado até aqui, das ofertas que nós já vimos, existe um tipo de animal específico? Então, o que eu quero levantar aqui para vocês já é justamente aquela questão de que quando um israelita saía da sua casa, da sua tenda, do lugar onde ele morava, onde ele estava ali habitando, e ele ia lá no seu rebanho, pegava um animalzinho e saía caminhando pelo acampamento de Israel,
ou mesmo depois deles morarem lá na Terra Prometida, quando eles iam até o templo, já começa a pensar nisso. Quando ele pegava ali o animalzinho que ele colocava debaixo do braço, aquele animal, ou ele saía puxando esse animalzinho pelo caminho, quando as pessoas olhavam para o animal que aquela pessoa estava carregando, ela sabia ou não sabia o tipo de pecado dele? Sabia. Então, o que isso nos remete? Nós precisamos compreender de que a exposição do nosso pecado, a vergonha que isso traz, é o que geralmente faz com que realmente nós temamos o Senhor e desejemos nos afastar do pecado. Porque se todas as vezes que nós cometêssemos um pecado hoje, isso também fosse exposto de alguma maneira para a comunidade que nós congregamos, se nós tivéssemos que confessar isso publicamente diante de um sacerdote, para várias pessoas ouvirem, se a gente tivesse que andar com um animalzinho debaixo do braço para mostrar o nosso tipo de pecado, vocês concordam comigo que muita gente deixaria muitos pecados para trás? O problema é que peca-se e esconde-se o que fez. E ninguém precisa saber, e eu então continuo pecando. Na minha opinião, o nosso maior problema como pecadores na nova aliança é justamente a falta de confissão de pecados uns aos outros, como o Novo Testamento vai pedir pra gente. Nós precisamos ter a prática de confissão de pecados, porque a prática de confissão de pecados faz com que a gente sinta vergonha diante do nosso próximo, diante do nosso irmão, e por causa dessa vergonha que o nosso pecado traz, nós vamos nos arrepender mais profundamente e nós vamos desejar abandonar o pecado. O problema é que muitas pessoas, elas não querem ser expostas, elas não querem confessar os seus pecados e por isso continuam enfiadas nos seus pecados e delitos e vão perecer no inferno por causa disso. Eu tô só falando isso aqui para vocês, porque primeiro porque vai ficar gravado. Se outras pessoas depois acessarem esse vídeo, vão entender o que eu tô querendo dizer. E pra gente começar a pensar a respeito disso, por que Deus faz Israel, o povo de Israel, levar animais para o templo, levar animais para o tabernáculo, e por que então cada tipo de oferta exigia um tipo de animal, exigia um tipo de sacrifício, uma forma de ser feito, porque as pessoas ao redor, o próprio sacerdote e a pessoa que estava ali levando aquele animal era obrigada a confessar a sua culpa, confessar o seu pecado, e isso consequentemente me fazia me arrepender mais profundamente e provavelmente abandonar aquele pecado. Talvez eu nunca mais cometesse para não passar essa vergonha que eu passei dessa vez, mas eu desejo estar em comunhão com o Senhor e por isso eu vou me expor, eu vou passar vergonha. Gente, é melhor passar vergonha diante do nosso irmão, confessando o nosso pecado e sendo perdoado, do que nós levarmos o nosso pecado diante de Deus e o Senhor dizer para nós assim, afastem-se de mim, porque eu não os conheço, né? Então, é muito melhor a gente passar essa vergonha do que passar a vergonha diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus e sermos lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno. Então, pensem nisso, vamos pensar sobre isso, porque é um pouco disso que a palavra está falando em Levítico, a respeito de santificação, a respeito de temor do Senhor, a respeito de exposição mesmo de pecados, para que a gente possa ser santo como o Senhor é santo. Amém, queridos? Vamos orar? Alguém quer fazer essa oração aí para nós? Para a gente finalizar aqui nossa aula. Semana que vem a gente continua, então, só falando sobre esse tipo de sacrifício que é feito aqui no caso da pessoa, de alguém da comunidade, né? Vou colocar aqui no versículo 27, mas praticamente o ritual é o mesmo, né? Do outro que a gente leu, e aí semana que vem a gente já entra no capítulo 5. Esse livro é fantástico, na minha opinião, né? Alguém abriu aí? Eu abri. Amém, pastor. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade.